Olá, pessoal. Eu sou o Lucas. Esse é mais um vídeo do Letras na Rede. E hoje a gente está recebendo a professora Tânia Reising, uma convidada muito especial que dispensa apresentações. A professora Tânia criou as Jornadas Nacionais de Literatura, que aconteceram por 35 anos, e junto disso uma série de desdobramentos de projetos, todos voltados para a leitura. E é sobre leitura que a gente vai conversar hoje. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, é uma alegria conversar contigo e também participar desse projeto que é extremamente importante para a formação de leitores. Bom, eu quero começar a nossa conversa, então, já perguntando para a senhora sobre esse espaço que existia em Passo Fundo, que era o mundo da leitura. Como que ele surgiu e qual que era a proposta desse espaço? As ações que foram realizadas a partir do curso de Letras da Universidade de Passo Fundo, elas começam já na segunda metade dos anos 70 e especificamente em 1981, quando se realizou, com o apoio do Josué Guimarães, a primeira Jornada Sul-Rio-Grandense de Literatura. Já em 83, nós, de uma forma muito corajosa, realizamos a primeira Jornada Nacional de Literatura e, portanto, a segunda sul-rio-grandense. Então, esse movimento ele começa a crescer a partir da proposta de leitura prévia das obras dos autores convidados. Entre 81 e 83, já estava em realização o COLE, o Congresso de Leitura do Brasil, coordenado pelo professor Dr. Ezequiel Silva, e que tinha uma proposta de realizar, entre dois congressos, um seminário localizado em cidades diferentes de Campinas. Então, em 1982, nós aceitamos o desafio de realizar esse seminário aqui em Passo Fundo, com a participação de escritores, de pesquisadores de São Paulo, do Rio, de Minas, e também com um público que lotava o Cine Teatro Pampa, na época, com 1.100, 1.200 lugares. Então, mais um passo na preocupação de estimular professores, alunos universitários a se envolverem com a leitura literária. E aí, o governo federal, através do Ministério da Educação, em 1984, ele lança o projeto Salas de Leitura. Ele inicia em janeiro de 1984, com a orientação das consultoras do MEC, doutora Regina Zilberman e doutora Marisa Lajolo, que convidaram mais 10 especialistas vindos de diferentes regiões brasileiras para combinar, para acordar como seria implementado esse projeto em todo o Brasil e como seria feito o aproveitamento dos acervos que o Ministério da Educação, através da FAI, Fundação de Assistência ao Estudante, estava prevendo dentro do seu orçamento. Então, com esse projeto, nós trouxemos, eu participava do grupo de especialistas, nós trouxemos para a Universidade de Passo Fundo um núcleo do projeto. O que cabia a esse núcleo? Não apenas receber os diferentes acervos que foram sendo distribuídos, acervos literários, mas ir desenvolvendo nas escolas públicas, estaduais, municipais ou escolas particulares, salas de leitura. Elas eram originais. Cada um podia fazer o ambiente que achasse mais estimulante para a leitura. Eu lembro de que
em Soledade, uma escola fez a sua sala de leitura com pelegos, não é? Para as pessoas sentarem. Então, aproveitando esse ambiente de culto às tradições que existe nessa cidade, então colocaram pelegos e crianças e jovens se rolavam no chão, aproveitando esse acervo. Bom, quem trabalhou nesse grupo inicial comigo foram a professora Carmen Oliveira e o professor Santos Olavo Misturini, ambos da rede municipal. E mais a professora Maria Ivanete Bertuzzi, que representava a 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Então, nós recebíamos os acervos e nós tínhamos, então, a incumbência de repassar para as escolas que se propuseram a criar salas de leitura. O número de salas instaladas foi próximo a 1.050 salas, que renderam muitas ações de leitura entre crianças, jovens, adultos, inclusive com alguns grupos de pais, porque o trabalho dessa comissão de especialistas, em janeiro do ano já referido, foi de estabelecer que obras seriam destinadas do 1º ao 4º ano e que obras do 5º ao 8º ano na época. Então, já havia um planejamento de ações de envolvimento com o livro literário. Então, isso foi extremamente importante, até que foi eleito como governador do Rio Grande do Sul Colares, cuja esposa foi eleita secretária estadual da Educação, e como primeiro ato importante que ela fez foi mandar fechar todas as salas de leitura do Rio Grande do Sul. Então, esse foi o primeiro grande feito heróico do governo Colares. Bom, mas não são os governos que determinam o que nós vamos continuar fazendo, né? Por alguns anos, o projeto continuou mandando acervos, e desde o início, no prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Passo Fundo, se criou uma sala muito confortável, uma sala com música, que recebia os acervos, e as pessoas podiam frequentá-la, como também podiam levar em sacolas divididas em 5 cores, com 5 acervos diferentes, livros para suas escolas e devolver no prazo de 10 dias, né? Então, essa ação ela foi muito efetiva, né, durante um tempo. Como em todos os lugares, livro atrapalha dirigentes que querem continuar submetendo, não é, classes profissionais. Eu fui para o doutorado e aí eu soube que desmancharam a sala de leitura no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E o acervo foi colocado numa sala menor, todo o acervo disponível ali, e quem quisesse podia lá pegar o livro que fosse do seu interesse. Não havia registro, não havia controle, não havia nada. Quando eu volto do doutorado, o que aconteceu em termos do meu lugar na universidade, eu fui eleita junto com colegas como vice-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão, na época era assim. Então, eu comecei a pensar, nós não podemos interromper essa movimentação pela formação de leitores, porque isso, além do projeto Salas de Leitura, nós tivemos a presença em Passo Fundo do projeto Encontro Marcado, que era apoiado pela IBM Brasil e que trazia
autores apresentando primeiro ao público um vídeo, que era uma entrevista de 20 minutos daquele determinado autor, e na sequência o autor estava entre o público e esse autor falava. Então, era um projeto muito bem feito, não é? Ele foi organizado pelo jornalista Araquém Távora, e o Araquém sempre acompanhou, não é, os autores, onde quer que fossem, e também, uma vez veio um supervisor da IBM, sem se apresentar, querendo saber por que Passo Fundo tinha o projeto IBM Brasil. Como o público presente na noite da vinda do escritor foi um público de mais de 1.500 pessoas, ao final, esse representante da IBM se apresentou, entregou seu cartão e disse: eu nem vou perguntar nada, porque essa reunião aqui, com tantas pessoas, com tanto interesse, ela justifica a continuidade do projeto. Então, nós fizemos várias coisas, fortalecendo a jornada, fortalecendo a movimentação, a vinda de escritores a Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E como uma cidade do interior, ela pode ter privilégios culturais, artísticos, literários, como um centro que é beneficiado diretamente com isso. Então, quando nós verificamos que todo o acervo do projeto Salas de Leitura estava lá, jogado aos quatro cantos, nós decidimos, então, criar um lugar nobre que não apenas abrigasse os livros, mas abrigasse um projeto de formação de leitores, de livros e de múltiplas linguagens. Então, surge dessa ação, em 1987, né, a criação, a instalação do Centro de Referência de Literatura e Multimeios, formando leitores e leitores de múltiplas linguagens. E quem pensou o espaço foi o arquiteto Nino Roberto Schroeder Machado, que deu um desenho, né, um desenho inovador, abrigando essa questão das múltiplas linguagens. Não podia mais haver um interesse exclusivo, né, de leitura de livros. Então, isso foi caminhando e o Centro de Referência de Literatura e Multimeios passou a abrigar na sua programação, manhã, tarde e noite, sábados, manhã e tarde, crianças, alunos de escolas públicas, estaduais, municipais, escolas particulares, mas o principal, recebeu pessoas que jamais ingressariam na universidade como alunos. Eram pessoas muito pobres e com pouca perspectiva de sonhar um futuro diferente e batalhar pela construção desse sonho. Então, o Centro de Referência, ele ficou em ação por 21 anos, né? Eu coordenei esse projeto por 20 anos e ele foi muito significativo, porque quem trabalhava nesse centro, como você, aluno de letras, como monitor ou como funcionário, havia um grupo de pessoas que estabeleciam, né, as práticas leitoras que se desenvolveu lá por mais de 2 décadas. A gente já vai falar sobre as práticas leitoras, mas antes eu quero perguntar em que momento que o centro, porque ele se chamava Centro de Referência de Literatura e Multimeios, né? Em que momento que o centro passa a ser chamado, afetivamente, né, de Mundo da Leitura? Muitas pessoas começaram a destinar um olhar
para esse trabalho com seriedade, né? E com muita esperança de novas ações. A TV UPF, né, que estava sendo dirigida por Henrique Fonseca na época, sugeriu que se pensasse um projeto para ser apresentado na TV UPF e também conectada com o canal Futura, né? Um programa em que o apresentador fosse um bicho e que as ações propostas por esse bicho elas pudessem resultar num trabalho não apenas de leitura literária, mas também de envolvimento de teatro, de dança, não é? De música e uma variedade que se estabeleceu. Na reunião de professores, alguns professores de letras que estavam dispostos a ajudar, estava, por exemplo, o professor Eladio Weichenfelder, que sugeriu que o personagem fosse um gato. E todo mundo, concordando com o perfil de um gato, tocou a sensibilidade do professor Dr. Paulo Becker, que assumiu, né, a criação ficcional do gato Galileu, que era filho de um professor e a sua casa era o mundo da leitura. Então, o mundo da leitura, o espaço do Centro de Referência de Literatura e Multimeios, passou a ser conhecido afetivamente como Mundo da Leitura, e com as ações do gato e depois de toda a criação da narrativa feita pelo professor Paulo Becker, com mais personagens, né, do mesmo gênero atuando. Então, a ideia inicial surge exatamente dessa proposta de se fazer um programa que depois foi veiculado não apenas no canal Futura, mas também nos canais internacionais da Globo por um tempo muito significativo. Muito bacana. Eu lembro que quando eu estagiava no Mundo, né, geralmente a gente tinha um dia em que a gravação do programa era no espaço no Mundo da Leitura. E era uma hora mágica, porque eram os personagens em ação, os bonecos, né, os personagens feitos de bonecos. Realmente era bastante afetivo. Mas a senhora falou também sobre a atividade do espaço em propor práticas leitoras, ou o que a gente chamava de práticas leitoras multimediais. Em que consiste uma prática leitora, professora? As pessoas têm, às vezes, receio, não é? De orientar um caminho para os leitores em formação em que eles possam ampliar o seu envolvimento com o texto, né? Com o texto literário, e também como retirar fios que vão se conectar com músicas, com letras de música, com telas, né? Com pinturas de todo sempre, né? Não só contemporâneas, também com partes de textos teatrais, né? Com movimento. Então, a prática leitora, ela tem exatamente a possibilidade do exercício da leitura, um exercício da leitura pensante, porque muitas vezes nós fazemos uma leitura assim intuitiva, rápida, não é? Sem estar fazendo as relações que esse texto merece. Então, na prática leitora que foi instituída no Mundo da Leitura e coordenada a sua programação pelo grupo de monitores, juntamente conosco, era exatamente isso. Tema, qual é o tema que vamos trabalhar, qual é o texto literário que vai
basear a discussão sobre esse tema. Como esse trabalho vai ser desenvolvido em etapas, né? E quais as relações que o tema propõe com outras linguagens, envolvidas sempre na prática leitora. Então, uma prática de leitora com envolvimento com texto literário, com letras de música, com músicas propriamente ditas, né? Aí com trechos teatrais, com muita movimentação, vídeos, né? Filmes, trechos de filmes, buscando exercitar a proposta de leitura num campo amplo, profundo e amplo. Não é só ler, mas é ler e fazer as relações com as outras linguagens. E muitas pessoas, como crianças que frequentaram o mundo da leitura e jovens, não tinham a oportunidade de se envolver com a pintura universal, né? Então, isso era um momento importante de abertura de horizontes, né? E de fortalecimento da construção do conhecimento. Então, uma prática de leitura, uma experiência de leitura, né? Um envolvimento a partir de um tema, com um texto literário e aí com as outras linguagens. Nós nunca dissemos ou divulgamos as práticas leitoras como a solução para o processo de formação de leitores. Não. Nós sempre tivemos a coragem de publicar um caminho, o caminho que nós seguimos nesses 21 anos dentro do mundo da leitura. Publicamos em módulos, né, várias séries de práticas leitoras, desde a educação infantil até o ensino médio, inclusive o ensino universitário, dispostos a receber a crítica, receber sugestões, receber, portanto, a voz dos leitores de diferentes idades sobre essa proposta. Então, uma prática leitora é uma experiência de leitura pensada, planejada, com objetivos, com etapas a serem cumpridas, não é? E com resultados que estão envolvendo esse grupo de leitores. A gente pode diferenciar, naturalmente, uma prática leitora de uma aula de leitura, ou uma aula de literatura, porque é muito diferente a forma como, muito comumente, se leva adiante na escola o trabalho com a leitura. Geralmente, os alunos têm que ler um livro para fazer uma prova, né? Ou ler para fazer um vestibular, que também é uma prova, enfim. A minha pergunta é, a prática leitora, ela pode ser levada também para a sala de aula? E ela pode ser usada por outros professores que não sejam da área de letras? Nós propusemos, não é, a publicação dessas práticas leitoras para que os professores que acompanharam seus alunos no mundo da leitura e fizeram até determinado ponto as propostas de atividade, pudessem levá-las para o interior da escola e lá dar continuidade. Não apenas dar continuidade, mas aí sentir o desafio de criar novas atividades, né? Novas ações, porque cada turma de alunos ela tem a sua especificidade. O local onde está essa escola, não é? Quem são os alunos, né? Como é o perfil dos pais, enfim, como é a comunidade em que está inserida essa escola, e por isso nós sentimos, não é, que essa continuidade no interior da escola ela seria extremamente pertinente, não é? No sentido de provocar, de desafiar os professores a se envolverem nessa proposta. E
pensando ainda nessa relação com a escola, né, em como envolver a comunidade, que desafio que a gente tem hoje, pensando na prática leitora? Ela ainda é atual? O modelo criado no mundo da leitura ainda pode ser atual, ainda é aberto para ser usado na escola, por exemplo? Considerando e desconsiderando a pandemia, né, a prática leitora, ela pressupõe do professor trabalho de pesquisa, e não deve ser um trabalho isolado. Se a gente pode trabalhar, professor de português, o professor de literatura, o professor de artes, né? O professor de história, o professor de geografia, um grupo de professores pode criar práticas completamente diferenciadas das que fizemos, e colocando, então, o tom mais contemporâneo, mas isso pressupõe, primeiro, do professor estar conectado com essas linguagens, né? E também ter, assim, o grande objetivo de querer propor coisas novas. Eu penso que o projeto do Mundo da Leitura, ele é ainda atual. Claro que nós temos mais coisas a nos envolver. Um período do Mundo da Leitura, ele abrigou peça teatral realizada no seu interior. Então, é difícil que um professor sozinho ele possa ter a competência e o conhecimento, enfim, de tantas nuances que aparecem no mundo das artes como um todo, né? Então, uma coisa que a pessoa diz, mas isso, balé, isso é muito distante. Não, mas o street dance é distante, né? Essas danças de rua, hoje, elas estão distantes dos professores e dos alunos? Não. Então, o que precisa é estudar, é analisar as letras que são cantadas para ver com que tipo de literatura elas podem ser exploradas. Literatura de periferia, literatura de pessoas que surgem em diferentes comunidades e que estão propondo temas completamente diferenciados, né? Então, hoje, nós não estamos mais querendo nos lembrar de ditadura. Não queremos. Mas há escritores que ainda usam o tema da ditadura para analisar o perfil das mulheres que foram as ativistas e como ficou a sua relação com a família, né, com o filho, fugindo, e embora isso tenha acontecido há muitos anos atrás, mas dificilmente você encontra muitas obras, não, poucas obras que falam sobre a mulher que atuou contra a ditadura. E assim são outros temas que passam, né, por uma nova situação. Uma coisa que sempre existiu foi o luto. O luto. Todas as famílias enfrentaram o luto de diferentes formas. Mas eu estou falando agora de mim especificamente. Eu só ouvi a partir dos anos 1970, né, o interesse de pessoas de se dirigirem para a Suécia e lá participarem de seminários sobre o luto. Então, aí você encontra autores que escreveram sobre um filho que adoeceu e morreu, né? Ou autores que escreveram sobre uma criança, seu filho, que morreu, unindo essa questão, o que é o real e o que é o ficcional.
Então, esses temas, eles são extremamente pertinentes e eles podem ser trabalhados ainda com mais riqueza de materiais, porque nós temos hoje muito acesso aos vídeos, muito acesso às séries, nós estamos envolvidos com outros produtos culturais que vão ainda deixar mais ricas as experiências realizadas no mundo da leitura. A senhora falou também há pouco do efeito da pandemia, né? A pandemia nos obrigou a ficar conectados, né? E também a ficar conectados àqueles que tivemos oportunidade de acesso, porque muitas escolas, a gente sabe que no Brasil inteiro, em muitos casos, os alunos não têm condições de ter o acesso à internet, de acompanhar a aula. Mas a pergunta é, como a senhora vê esse desafio para um trabalho voltado para a leitura? E como isso pode se desdobrar hoje em dia? A escritora Luciana Savagé, né, carioca, responsável pelo Arquivo N da Globo News por muitíssimos anos, ela escreveu e deu publicidade a um livro infantil chamado Nossas Histórias São Suas Histórias, a questão do isolamento no período da pandemia. Então, o que a Luciana fez? Ela tem ligações em diferentes países e conseguiu que seus amigos pudessem pedir a uma criança de 8 a 12 anos um depoimento sobre o que eles gostariam que tivesse acontecido a partir da pandemia, né? Que melhorias, a questão da paz, a questão da certeza da vacina, a questão do estresse, a questão do afastamento familiar, né? Então, esse livro, ele tem, que é cartas, né? São cartas, que não tem um formato de cartas, mesmo porque as cartas hoje nós escrevemos, né, em outros formatos, e são histórias que nos estimulam a perguntar, a partir desse título, Nossas Histórias São Suas Histórias, perguntar, nossos desejos são seus desejos? Nós tivemos muitos desejos nesse período da pandemia, mas impossibilitados de construir qualquer coisa que pudesse realmente se realizar. Felizmente, nós não só construímos desejos, mas nós tivemos sonhos. Nós tivemos sonhos nesse período. E o sonho, ele acontece e nós vamos trabalhando a possibilidade de ele se efetivar. Que sonhos nós tivemos? Talvez, a partir da minha situação, né, que gosto muito de viajar. Que lugares eu pensei que eu gostaria de conhecer, né, a partir dessa eliminação do perigo da pandemia? Muitas pessoas falando assim, eu não sei, eu não estou nem defendendo nem acusando, sobre a China. O que a China tem a ver com tudo isso? A China é a culpada, a China isso, a China aquilo. Mas não se fala na questão cultural, né? No legado chinês para a cultura mundial, né? Então, é claro que todos nós devemos ter nossos olhos abertos, o nosso ponto de vista crítico cada vez mais agudo, né, para ver essas situações, mas, de repente, um país passa a fazer parte da fala das pessoas. Por que a China? Por que não a China? Né? Quem são os chineses? Manda matar? Não. Temos que nos apoiar, não é, nas múltiplas decisões que foram fundamentais para o trabalho, para a modificação de um estado rural para um estado industrial, né? E, assim, a gente está vendo possibilidades
de que um tema, esse é um tema, o tema da pandemia, no livro da Luciana Savagé, não é? É um tema que vai render muitos outros personagens, muitas outras idades. Ao mesmo tempo, aparece um livro do Tolkien, agora, de cartas que ele escreveu durante 20 anos. Ele, na figura do Papai Noel, escrevendo para o filho mais velho, escrevendo para uma filha. Que aspectos, do ponto de vista do narrador, não é? Esse Papai Noel assumiu diante de diferentes destinatários. Então, os destinatários eram reais, mas a fala, ela se mistura na magia do Natal e na magia de se usar a palavra para entregar o recado que se deseja a determinadas pessoas. Então, essa experiência literária que a Luciana trouxe e a gente está, então, lendo, divulgando, é uma experiência muito significativa para esse momento, não é? Lembrando que a literatura infantil, ela não é apenas para crianças. É um texto que vai sendo trabalhado, não é? Por diferentes idades. E uma coisa que a gente pode lembrar, por exemplo, durante esse período da pandemia, não é? Nós lembramos da história do Chapeuzinho Vermelho, não é? E o lobo coronavírus nos persegue já, não é? Há 2 anos. Então, de que forma, enquanto Chapeuzinho Vermelho, nós podemos trabalhar com esse medo, não é? E também com o sonho de exterminar o perigo que vem do coronavírus. A senhora está falando sobre os sonhos, eu lembrei que uma vez eu li uma entrevista sua, em que a senhora falando sobre o trabalho de leitura, a senhora disse que é muito importante a gente sonhar com aquilo que é possível, mas principalmente com aquilo que é impossível, para conseguir depois realizar. Eu lembro bastante dessa fala, uma fala nossa. Eu ainda, nos meus 74 anos, eu penso isso. É possível realizar, mas buscar o impossível é um grande desafio. E a gente precisa buscar o impossível num mundo que não valoriza a arte, a cultura, não é? Não valoriza todo esse potencial de humanidade que vem dessa área, não é? E que pode tornar as pessoas melhores. A minha última pergunta, professora, para a gente encaminhar também a nossa conversa da semana que vem, que vai ser com outra convidada, é como que esse trabalho continua hoje em Passo Fundo. Já que a gente não tem mais o mundo da leitura, mas tem outro espaço agora, né? Há 2 anos, o prefeito da época, Luciano Azevedo, me convidou para uma reunião e nós fomos juntas, a Maria Augusta D'Arianzo e eu, conversar com ele, saber do que ele estava querendo. Aí ele disse o seguinte, que no espaço da Gare, que é um parque grande, que ele conseguiu, não é, efetivar e finalizar a sua construção, havia um prédio que ainda não tinha sido utilizado, mas que ele gostaria que se fizesse uma biblioteca ali, então estava pedindo para a gente organizar. Aí eu disse para ele, olha, prefeito, eu vou lhe propor 2 coisas. Primeiro, não vou trabalhar por uma biblioteca. Já trabalhei muitos anos nisso e esgotou o meu potencial de criar esse tipo de espaço. Então, a gente gostaria de criar um outro projeto, né? Que seria, então, um projeto para crianças, jovens e adultos, observando que produtos culturais interessam a esse público diversificado. Então, de que gostam os jovens? De games. Num primeiro momento, trabalhando isoladamente. Hoje, não.
Hoje, os gamers, eles jogam em conjunto, em equipes, equipes constituídas não só de uma mesma cidade, de um país e de outros países, né? Então, a proposta foi exatamente de a gente construir um centro cultural que privilegiasse a cultura geek. A cultura geek. Esse prédio não foi feito com esse destino, era para uma biblioteca. Então, nós tivemos que propor mudanças para aproveitá-lo melhor, e hoje, já há 4 meses, ele abre-se ao público, e na parte inferior, né, é um espaço de computadores para gamers, é um espaço de jogos de tabuleiros, e as pessoas que vão para esse espaço, elas podem participar, né, de aventuras previamente organizada por um grupo de 15 jovens que estão atuando lá como conselheiros e constituindo uma programação. Aí, o mundo da leitura, força de hábito, né? O Prisma recebe esse nome porque o formato do prédio, que a gente nunca conversou com o seu arquiteto, que é uma pessoa que vive lá na Espanha, não sabemos quem foi, ele não estava para nos orientar. Então, quando se viu o formato de prisma, se decidiu dar o nome Prisma. Na parte superior, nós temos diferentes ambientes, temos um ambiente em que há uma circulação entre livros e tablets para as crianças, nós temos livros que podem ser levados para piqueniques no parque, né, numa sacola. Nós temos óculos de terceira dimensão para atividades. Nós temos computadores que podem ser divididos entre adultos ou entre jovens ou para receber uma escola, nas atividades que são elaboradas para esse público. Quem vai ao Prisma participa de uma aventura e quando faz sua segunda visita, não pode repetir a que fez na sua primeira visita. Então, são atividades de games em que a palavra-chave é narrativa. O que é uma narrativa num game? O que é uma narrativa num livro? O que é uma narrativa real? E o que é nesse mundo fantástico ou nesse fim de mundo, nessa complexidade dos universos. Então, o caminho foi de continuidade do centro de referência, buscar no público, crianças, jovens, adultos e idosos, inclusive, a perspectiva do jogo. Quem é jogador? Mas nós não estamos falando da pessoa que usa o seu tempo de 24 horas atuando no computador, participando de um jogo. Mas quem no seu celular não tem um jogo baixado e que você está esperando alguma pessoa ou alguma atividade e você está jogando. Quem é o perfil do gamer? Todo mundo. Não há um perfil específico. É a pessoa que se diverte, que brinca, que busca novas ideias, desenvolve reflexão. Então, o perfil do Prisma é exatamente promover a cultura geek, a cultura das pessoas, dos jovens, dos adultos que estão envolvidos com tecnologia, né, a mais complexa possível, numa perspectiva de reflexão, não é naquela preocupação antiga, se eu vou ver um jogo que tem morte, eu estou provocando a constituição de um leitor que vai ser um matador. Não, um assassino, não é isso. Então, nós sabemos que, havendo esse grupo de reflexão dentro do Prisma, né, nós estamos trazendo escolas, estamos trazendo
professores, estamos viabilizando para os professores expedições docentes, sempre num mundo fantástico, e para que façam a relação entre o mundo real, o mundo histórico e o mundo fantástico, né? Trazer as crianças que têm conhecimento muito significativo sobre esse mundo e que elas possam também, com a sua participação, enriquecer as nossas discussões. Então, nós fizemos o trabalho de praticamente 40 anos, fazendo esse trabalho de formação do leitor do livro literário. E agora nós sabemos que nas preferências das pessoas encontram-se imagens, movimentos, sons que vêm das séries, não é? Que vêm dos vídeos, que vêm de um filme, e que encontra nesse espectador leitor um sujeito que aceita um desafio, mas é um desafio em que ele vai se divertir. Não é proibido se divertir. Ampliar o conhecimento não significa que seja uma tarefa das mais árduas que promovam até a morte. Não. O prazer, né? O entretenimento que a ampliação do conhecimento faz com que as pessoas possam ter é muito significativo, é muito importante, e nós, então, queremos proporcionar, e é o que estamos fazendo, a partir da Prefeitura Municipal. O senhor prefeito municipal atual, Pedro Almeida, é o gestor que apoia essa iniciativa, que passa pela Secretaria Municipal de Educação, em que o secretário é o professor Adriano Teixeira. E esse espaço é público, é gratuito, não se cobra nada para ajudar as pessoas, os pais, os filhos, não é? Os avós. Nós temos muitos avós que agendam a ida do neto no Prisma, ficam esperando 1 hora e, às vezes, esse avô ou esse pai se propõe, enquanto o filho desenvolve uma aventura, ele, pai, ele, avô, está num outro computador desenvolvendo uma outra aventura. É um espaço intergeracional, disruptivo, não temos nada a ver com escola, não temos nada proibido. Então, é um espaço de construção de conhecimento pela liberdade, pela autonomia, pela autoria. Nós queremos que os nossos alunos também, que estão lá, possam, no espaço de robótica, fazer a criação, né, dos seus produtos e, então, ligar as pessoas que procuram o Prisma a um mundo novo, né? Um mundo de construção, um mundo de favorecimento da autoria e de reconhecimento das múltiplas autorias. Eu fico, e tenho certeza que quem nos assistir vai ficar mais curioso ainda para conhecer o Prisma. E a gente vai falar sobre isso na próxima entrevista, que vai ser com a professora Maria Augusta D'Arienzo, que comanda a ação lá no Prisma, a professora. Professora Tânia, muito obrigado pela sua participação hoje. Espero que a gente possa receber a senhora de novo para a oportunidade de Letras na Rede, porque é sempre muito bom ouvi-la. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fico feliz de ter sido convidada para esse programa e também pela certeza de que nos meus 74 anos, né, com essa vida que foi uma vida plena de atividades, de conquistas, de lutas, de batalhas, que foram conquistadas, elas agora se direcionem não ao mundo do idoso, mas ao mundo geek. Nós queremos estar conectados com esse
mundo das crianças, dos jovens, e que o nosso diálogo com esses novos leitores, ele se efetive, não é, de uma forma muito fluida, de uma forma muito criativa, porque a grande questão que nós estamos trabalhando no Prisma é a questão da criatividade agora ressignificada. Muito obrigada. Obrigado, pessoal, e até mais. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!